Gravação de piano acústico, técnicas e cuidados. Seja bem-vindo ao 16º vídeo da série Mão na Massa, onde você vai acompanhar a produção de uma música completa, tá? Desde a composição até o lançamento nas plataformas digitais, passando por gravação, edição, mixagem, masterização, a coisa toda, tá? Então já tem 15 vídeos antes, onde eu mostrei como eu compus a música, como eu gravei a bateria, como eu gravei o baixo, como eu gravei a guitarra, e hoje a gente vai falar sobre a gravação do piano acústico. Muita gente evita de gravar instrumentos acústicos em casa por não ter uma sala tratada, tá? Não tem uma sala de estúdio, tal, então tem vazamento, tem chiado, tem isso, tem aquilo, isso atrapalha e tal, então não vou gravar meu violão, não vou gravar meu piano. Tá, o ideal seria ter uma sala preparada para isso, mas isso não te impede de gravar e ter bons resultados. Tá? Um violão de nylon, por exemplo, ele tem um volume muito baixo, ele é meio complicado, tal. Se você mora numa rua muito barulhenta, é mais fácil você gravar isso numa madrugada do que qualquer outra coisa, mas você acha formas de fazer, tá? O piano acústico, eu vou mostrar aqui o piano que a gente usou. Deixa eu compartilhar minha tela. Esse aqui é um piano Brasil e eu vou contar um pouquinho a respeito da história dele. Ele foi um presente que a Vicky, que é uma amiga do meu filho, do Paulinho, deu para ele, porque a avó dela tinha esse piano, ganhou quando era garotinha, aí ela saiu de casa, o piano ficou na casa dos pais dela, e esse piano ficou praticamente parado desde que foi comprado. A gente não sabe exatamente a data do piano, se ele era de segunda mão e tal, mas o que a gente sabe é que quando a gente desmontou o piano, numa das teclas tinha a assinatura da pessoa que fez a primeira afinação, possivelmente, e estava escrito que era de 1953. Então esse piano tem pelo menos 70 anos de idade, tá? É um piano bem antigo, e ele chegou aqui em casa com tecla que estava travando, tecla que não tinha som, várias coisas assim, tecla que não funcionava o sustain, tinha uma porrada de coisa que estava complicada. E eu falei ainda pro Paulinho, disse, putz, dá mais um mês e meio que eu tô lançando um curso novo aí na época, né? E eu falei, vai entrar uma graninha, a gente manda dar uma restaurada nesse piano, que eu acho que vai aí pelo menos uns 6, 7 mil reais para deixar ele bonitinho, né? No dia seguinte, durante o almoço, o Paulinho falou para mim assim, pai, acho que eu vou mexer no piano mesmo. Eu dei uma pesquisada, acho que dá para... E o Paulinho é muito inteligente, eu falei assim, não, ok, você vai mexer, eu confio. 15 dias depois o piano já estava funcionando direitinho, estava todo desafinado e tudo mais, ele já afinou o piano tudo direitinho e conseguiu colocar para funcionar. Tem algumas coisinhas que eu vou falar assim a respeito dele ainda, mas é um piano que está funcionando. Então, quer dizer, a gente já não tem um piano, por exemplo, é um piano Brasil, que não é um piano assim, não é um Steinway, né? Não é um piano caríssimo e etc. Tá? Um piano mais simples, tá? É um piano muito antigo e que foi restaurado por uma pessoa que não é um especialista na coisa, tá? Então, supostamente a gente tem uma situação totalmente desfavorável para a gente gravar um piano. Tá? A gente estava diante de uma sala que também não tem um tratamento acústico adequado para fazer, tá? Então, mais um motivo, tá? Deixa eu colocar mais umas imagens aqui do piano. Cadê? Aqui. Ó, aqui da harpa dele, né? Não tem a data, mas a gente acredita que é próximo de 1953, tá? Enfim, aqui a microfonação que eu usei, deixa eu voltar aqui. Aqui eu tô com um XY, com os microfones da Samsung C02. Por que eu escolhi cápsulas pequenas ao invés de cápsulas largas? Basicamente porque eu quis. Tá? Não tem muito um motivo de dizer assim, porque eu queria ele mais direcional, ele fica um pouco mais direcional, sim. Não era o caso, não. É basicamente porque eu falei assim, com que microfone eu vou microfonar? Vou usar esses aqui, sabe? Eu tinha outras opções aqui, eu tenho um microfone de cápsula larga, tudo. Podia ter usado para espaçado, podia ter usado com tudo fechado, a gente preferiu gravar com tudo aberto, mas podia ter usado com tudo fechado no meu workshop Mix in the Box. Eu gravei com esses mesmos dois microfones, nessa mesma configuração, mas pegando por cima, aqui com o tampo da frente dele fechado, tá? No caso lá era uma rua bem barulhenta, era perto da 9 de julho, então aí ajudou, a gente colocou isso aqui e colocou um cobertor por cima, então a gente teve um som mais isolado, tá? Então, assim, existem várias formas de fazer. Dessa vez eu escolhi essa, tá? Até teve uma situação num workshop meu, que uma pessoa participou num workshop, participou do próximo, falou assim, escuta, do outro você microfonou a bateria, né, os overs da bateria com um XY, nesse você está usando um par espaçado, tá? Par espaçado é isso, né? Eles espaçados entre eles, né? Eu poderia ter feito assim no piano para microfonar. Por que você fez dessa forma assim? Eu falei, sei lá, porque eu quis, assim, não tem uma explicação. Eu não faço as coisas sempre da mesma forma. Eu falo assim, preciso microfonar isso, e na hora me dá a louca, eu tento de um jeito, se funcionar legal, se não funcionar eu mudo. Geralmente funciona primeiro, o pior é isso. Eu uso do jeito que foi. Então esses microfones são os mesmos que eu usei para captar os overs da bateria dessa música, tá? Inclusive com esse mesmo suporte. Esse suportezinho aqui eu comprei pelo Mercado Livre.
Eu não me lembro o nome dele, mas é um suporte para você poder fazer esse tipo de microfonação aqui. Tá? O XY é isso, ó, esse microfone está captando nessa direção e esse microfone está captando nessa. Então esse aqui captura o lado esquerdo do teclado, tá? Da mão esquerda, né? Os graves, e esse aqui captura o agudo. E por incrível que pareça, a abertura de estéreo é bem grande quando você capta dessa forma. Tá? Se você prestar atenção na bateria dessa música, você vai ver que tem uma abertura de estéreo bem boa nos pratos e está vindo desses dois microfones basicamente. Tá? Ó, aqui um outro ângulo para mostrar mais ou menos a distância que eu estava. Tá? Ó. Tá vendo? Eu estava aqui sei lá, uns 30 centímetros da harpa, talvez, um pouco mais, acho que uns 40 centímetros da harpa. Tá? Então foi assim que foi gravado. Estava mais ou menos na altura dos ouvidos do Paulinho. Tá? E a gente usou para gravar esse mesmo laptop que a gente usou para gravar a bateria, que é um Dell, um i9 com quanto que era de RAM? Não lembro, enfim, mas é um i9 que eu tenho aqui faz tempo. E de interface a gente usou essa 2.4 da Focusrite, tá? Foi 2 microfones nela. Monitoração foi feita com esse fone da Neumann, porque meu filho é chique, ele tem um fone da Neumann, tá? Então ele comprou faz uns anos já, ele faz tudo com esse fone, né? As mixagens dele e tudo mais. Então ele usou o fone da Neumann para monitorar, mas poderia ter sido qualquer outro fone, tá? A monitoração não é tão complicada assim de ser feita. Aqui é ele em ação, tá? Porque ele mesmo gravou, ele foi gravando enquanto eu microfonei, mas ele mesmo gravou. Ó, aqui um outro ângulo do que ele estava vendo, tá? Aqui ele feliz da vida. E você vê que é uma coisa bem mambembe mesmo, né? Tem um saco de alguma coisa aqui, ele sem camisa, tranquilão, né? Home studio mesmo. Até mostrar isso aqui. Olha como é home studio. Enquanto eu fazia o Strogonoff, o Victor assistia vídeo na internet, tá? E o Paulinho gravava piano. É isso aqui, ó. Tá? E agora tem um momento fofura, que a gente está de mudança. Já estamos fazendo a mudança aqui. O que vai nessa caixa aí? O que vai nessa caixa? Janinho todo interessado. O da caixa é o Victor e o cachorro é o Juninho, né? A gente tem o Júnior aqui em casa. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente estava de mudança. Acredito que quando vocês estiverem vendo esse vídeo, a gente já está em outra casa, tá? Vou tomar um pouquinho d'água aqui. Esse é o resultado que a gente conseguiu com o piano. Deixa eu mostrar para vocês. E vou falar um pouco sobre a gravação dessa música. Abra seus olhos, já é hora de... Então, aqui, vocês veem que tem bastante emendas, porque o que acontece? Esse piano, ele estava com um barulho no rebote de algumas teclas, justamente dois Lás que são usados o tempo todo, a música é em Lá menor, né? Então, dois Lás que eram usados o tempo todo, você faz tan, quando você solta, dá um clack. Então, se você ouvir o piano soladinho aqui, ó, deixa eu dar um gás nele. Nesse tan tan tan, às vezes dá para ouvir. Tan tan, vem um. Reparou? Ó, não, nesse. Tem respirada do Paulinho aqui, ó. No tempo. Um pouquinho atrasado no tempo, mas enfim. Ele tocou o melhor que ele podia aqui e ele fez muita emenda por causa desses rebotes, tá? Ó.
Em algumas situações, quando ele soltava, o acorde ficava muito forte, o som desses cliques. Então ele fez o acorde, deixou soar, para depois emendar o próximo acorde, tá? Coisa desse tipo. O que acontece aqui? Isso é legal falar. Esse aqui é um arranjo de piano feito por mim, que sou baixista, eu não sou pianista. E aí o que acontece? Eu fiz um arranjo que ele está amarradinho com o resto das coisas, porque ele responde a voz. Abra seus olhos. Desculpa, porque responde a voz é a guitarra, mas ele está junto com a voz. Essa melodiazinha que ele toca, ela acaba fazendo parte da música e ela precisa estar. E isso normalmente não seria uma coisa que um pianista faria, tá? Isso aí tem mais a ver com uma noção de arranjo geral do que de piano. Se for, quem compusesse essa música fosse um pianista, possivelmente esse piano seria mais trabalhado. Então ele acabou ficando meio durinho da forma de compor, entendeu? E de arranjar, mais até do que da forma de tocar. Tá? Então eu já pensei nele meio durinho, então é por isso que ele é meio duro. Se fosse um pianista fazendo a música seria diferente. É meio como você pensar num guitarrista compondo levada de bateria. Tá? Às vezes ele até traz umas coisas legais justamente por não pensar como um baterista, mas geralmente ele acaba atrapalhando por não pensar como um baterista. Aqui eu não penso como um tecladista e por isso o meu piano é meio limitado em algumas coisas. O que acontece? O Paulinho foi meio afobado em algumas partes, teve umas partes que ele correu um pouco. Tal. Aqui não tem edição de tempo, tá? Aqui a gente está vendo o que ele tocou, tá? Então aqui, ó, tá vendo que tá meio para frente aqui do tempo, ó. Tá vendo? Isso eu fui acertar. E outra coisa que eu quis fazer foi usar um redutor de ruídos. Porque a gente tem ruído da própria casa, vamos dizer assim, ó. Eu vou subir bem aqui o volume e tentar subir 12 dB aqui, vou deixar só o chiado. Ó. Tá? Esse chiado está acontecendo, então usei um redutor de ruídos para poder tirar isso e acertei o tempo de algumas coisas aqui. Alguns momentos, por exemplo, que eram acordes muito longos que eu não gostei da pegada, eu peguei a pegada de outro acorde e a continuidade pegada de um acorde e continuidade de outro, sabe? Eu fiz umas tramóias aqui para deixar como eu queria. Tem umas partes que você ouve cadeira mexendo, eu não sei se é aqui, quer ver? É aqui mesmo, foi no lugar certo. Olha o clack do piano primeiro e tem a cadeirinha do Victor mexendo. Tá? Então esses acordes eu substituí por outros momentos, tá? Fiz várias coisas desse tipo. O que nos leva para o segundo projeto aqui, onde já tem o piano editado. Tá? Para retirar o chiado, eu usei um plugin, que é esse aqui, que é o X-Noise. Ele funciona da seguinte forma, você acha o ponto do chiado aqui, vou mostrar na prática, né? Por que não? X-Noise. Vou pegar esse X-Noise estéreo aqui. Então você acha o ponto que tem o chiado que você quer suprimir aqui, tá? Então, deixa eu dar uma ouvidinha. Talvez isso aqui, ó. Vou fazer um looping aqui. Tá? Então eu venho aqui, eu dou um learn, ó. Para ele aprender esse chiado. Geralmente eu mudo o ataque para o mínimo aqui. Que mais? Eu ponho aqui a resolução em alta, a redução no máximo, e aí eu subo aqui o quanto eu quiser. Ó, se eu tirar uns 10 dB, olha a diferença que já faz. Ó. Vou voltar ele para um volume. O volume que ele estava é um -6, alguma coisa assim. Ó. Vamos ver se ele mudou o timbre do piano. Eu não sinto. Com ele. Se mudou foi pouquinho. Tem que ter cuidado, porque se você pegar uma parte que tem muito chiado acontecendo, ele pode tirar alguns harmônicos do som e tudo mais. Mas é uma ferramenta boa, tá? Então eu já usei ele aqui e já acertei o tempo do que eu queria acertar e já colei o que eu queria colar. Então, por exemplo, ó.
Tá vendo? Aqui eu já fiz um fade, um crossfade mais longo para poder juntar partes. Por exemplo, isso aqui, esse acorde, eu acredito que é igual o da primeira parte aqui, ó. Mas aqui ele vai para outro acorde, né, ó. E aqui ele não vai. Então usei tudo isso aqui da primeira execução e isso aqui é da segunda, ó. Tá? Aí fui fazendo isso ao longo da música toda. Tem alguns momentos que dá para ouvir nitidamente aquele barulho do piano. Nesse tum dan tum nessa nota. Mas são coisas que eu assumo como parte da música, entendeu? É parte do som que está tocado. É como se o cara tivesse raspado as mãos na corda do violão e etc, tá? Então não é uma coisa... Inclusive tem muitos samples que gravam os erros, né? O pessoal da orquestra tossindo e tudo mais e colocam se você quiser usar, sabe? Essas coisas, né? Então eu assumo como parte do som. É um som que é menos polido do que o som que eu tinha usado originalmente, que era um som de piano de cauda, tal. Geralmente é um Steinway gravado numa sala maravilhosa e com microfones maravilhosos. Aqui não, aqui é um piano Brasil, restaurado pelo meu próprio filho, tocado por ele na minha sala de casa com um microfone Samson, entendeu? E tudo bem, vamos fazer o melhor que a gente tem, o melhor que a gente pode com o que a gente tem, tá? Então aqui, essa música ela fica com esse tipo de levada. O que tem de diferente aqui, eu acho... Aí é tudo guitarras e tem uns gravões no Mi aqui, ó. Esses gravões no Mi vai ter uns sinos dobrando junto, tá? Para ficar bem apoteótico a coisa aqui. E aqui ficou meio caixinha de música, né? Ele foi para um oitavo acima. Não tem efeito nenhum, tá? Essa ambiência que você está ouvindo é da própria caixa do piano, da sala, tá? Mas principalmente da caixa do piano. Com as respiradas, olha, novamente o barulho das teclas. Tudo isso é parte do som, tá? Tudo isso é parte do som que a gente capturou, tá? E do que a gente tava querendo... Aí que tá o ponto. Os sons originais, eles são mais polidos, todos os sons, som de bateria, de guitarra, de baixo, de piano e tal. Mas esses sons aqui, eles têm mais personalidade, tá? Eles têm a execução das pessoas que estão tocando, claro, mas tem a característica das salas onde foram gravadas também e tudo mais. Então, assim, não é nenhuma questão de ter um som de mais fidelidade, de maior qualidade e tudo mais, mas de ter um som que tenha mais personalidade, que tenha mais uma cara. Difícil explicar isso, mas acho que é a melhor forma de explicar, tá?
Bom, essa foi a gravação do piano dessa música. Semana que vem eu não sei se é o violão de 12 que a gente vai falar a respeito, tá? E se você quer aprender a gravar sua música em casa com ótima qualidade, eu tenho um curso feito para você chamado Então Você Quer Gravar Sua Música? Ele é bem completinho, vou deixar um link aqui na descrição. Se você quiser mixagens ou consultorias, entre em contato pelo nosso WhatsApp, tá? Que sempre eu fecho esse tipo de trabalho. Consultorias fazem muita diferença, tá? Se você tem uma banda, você está fazendo o trabalho da sua banda sozinho e você está com um monte de dúvidas, é muito legal para você essa consultoria, porque em 1 hora de bate-papo eu consigo ouvir o seu trabalho, mexer no seu computador e ver o que está acontecendo e te dar uma diretriz de por onde, que caminho você vai fazer para ficar melhor o seu resultado, tá? E mixagem e masterização também, tá bom? Então a gente se vê semana que vem, acho que com a gravação do violão. Valeu!